São Paulo, a metrópole que nunca descansa, onde cada esquina guarda uma história e cada avenida esconde um segredo. Nos anos que antecederam o novo milênio, o caos da cidade grande era pano de fundo para sonhos e também para pesadelos. Na vastidão de suas ruas movimentadas, por trás de portas fechadas, alguns mistérios jamais encontraram solução. Crimes que deixaram perguntas sem respostas, feridas abertas e o imaginário popular repleto de medo e teorias. Hoje, vamos explorar casos reais que desafiaram as autoridades, intrigaram a população e, até hoje, permanecem envoltos em mistério. Histórias que mostram o lado sombrio de uma cidade que não para e que talvez nunca nos revele todos os seus segredos. São Paulo, antes dos anos 2000, era uma cidade de extremos. O progresso trazia edifícios altos, avenidas movimentadas e sonhos de prosperidade. Mas, nos becos escuros e nas áreas mais isoladas, a cidade escondia uma realidade muito diferente. Os anos 70, 80 e 90 foram marcados por desigualdades profundas, violência urbana crescente e um sistema de segurança frequentemente insuficiente para lidar com os desafios da época. As manchetes eram recheadas de crimes brutais, mas alguns deles eram diferentes. Alguns não deixavam rastros. Alguns nunca tiveram respostas. O que torna esses casos tão intrigantes não é apenas a ausência de solução. É o impacto que causaram na população. É o mistério que ainda paira no ar. E é exatamente por isso que eles não devem ser esquecidos. Jardim América, setembro de 1976. Um bairro de elite, conhecido por suas mansões imponentes e ruas tranquilas. Mas, naquela manhã, a tranquilidade foi brutalmente interrompida. Na casa de número 168, o corpo da empregada doméstica foi encontrado morto. Ao lado, o advogado Joel Maluf, gravemente ferido, estava entre a vida e a morte. Inicialmente, a polícia tratou o caso como um assalto mal sucedido. Mas, à medida que as investigações avançaram, surgiram mais perguntas do que respostas. As pistas eram confusas. Não havia sinais de arrombamento e os relatos das testemunhas contradiziam o que as evidências apontavam. Depoimentos foram alterados, testemunhas silenciadas, e o caso foi arquivado antes que qualquer conclusão fosse alcançada. O que aconteceu naquela noite? Seria um crime comum ou havia algo maior por trás? O silêncio em torno do caso levanta suspeitas até hoje. Talvez o que aconteceu na Rua Cuba nunca deva ser totalmente revelado. O edifício Joelma é conhecido por seu trágico incêndio, que ceifou centenas de vidas em 1974. Mas, entre tantas histórias de terror ligadas ao prédio, uma delas ocorreu antes do incêndio e permanece inexplicável. José, um homem aparentemente comum, foi encontrado morto dentro de um dos elevadores do edifício. Ao seu lado havia um bilhete misterioso com apenas 3 palavras: "Tudo está pago". O que significava aquela mensagem? E por que ele estava sozinho no prédio naquele horário? As investigações não encontraram sinais de luta ou evidências de que outra pessoa estivesse presente. Apesar disso, rumores começaram a circular. Seria um suicídio? Um assassinato? Ou algo ainda mais perturbador? Até hoje, a morte de José no elevador do edifício Joelma é uma das histórias mais inquietantes da cidade. Um mistério que desafia explicações lógicas e que continua a intrigar quem ouve falar sobre ele. O Parque do Estado, uma área verde e aparentemente pacífica, escondeu um segredo mortal nos anos 90. Corpos começaram a aparecer em uma frequência alarmante, todos com sinais semelhantes de estrangulamento e violência. A polícia acreditava estar lidando com um serial killer, mas as investigações esbarravam na falta de provas concretas. Não havia testemunhas, nenhuma pista consistente, apenas os corpos das vítimas.
todos deixados em lugares cuidadosamente escolhidos. Moradores começaram a criar suas próprias teorias. Alguns falavam de um ritual macabro, outros de um criminoso que conhecia bem a região. Mas, até hoje, a identidade do assassino permanece desconhecida. E a pergunta persiste: ele parou ou apenas mudou de lugar? No bairro da Liberdade, nos anos 80, uma figura misteriosa começou a ser mencionada em sussurros. Era o Homem do Chapéu Preto, supostamente visto em becos e ruas desertas, sempre durante a noite. O que começou como uma lenda urbana tomou contornos reais quando relatos de desaparecimentos de crianças foram registrados na delegacia local. Seria apenas coincidência? Ou o tal homem realmente existia? Até hoje, ninguém sabe ao certo o que era verdade e o que era fruto do imaginário popular. Mas, para quem viveu a época, o medo do Homem do Chapéu Preto era absolutamente real. Casos como esses são mais do que mistérios. São histórias de vidas interrompidas, de perguntas que nunca encontraram respostas e de cicatrizes deixadas em uma cidade que nunca para. E você? O que acha que aconteceu? Deixe suas teorias e quem sabe um dia esses segredos venham à tona.